Imagine um desafio digital tão complexo e enigmático que se tornou uma lenda moderna. Estamos falando da Cicada 3301. Por 3 anos consecutivos, 2012, 2013 e 2014, uma entidade anônima e misteriosa lançou uma série de quebra-cabeças online que hipnotizaram os maiores gênios da internet. Isso não era um joguinho qualquer, era uma odisseia intelectual que misturava criptografia de ponta, esteganografia, mensagens ocultas em imagens ou áudio, referências literárias obscuras, filosofia e matemática avançada. Quem estava por trás disso? Uma sociedade secreta global? Uma agência de inteligência em busca de mentes brilhantes para recrutamento? Hackers anônimos testando os limites da cibersegurança? Ninguém sabe. A identidade da Cicada 3301 e seu propósito final permanecem um mistério guardado a 7 chaves, tornando um dos enigmas mais fascinantes e não resolvidos da era digital. É um desafio tão bem arquitetado que, mesmo sem uma solução final, continua a alimentar teorias da conspiração. Uma verdadeira caça ao tesouro do século XXI, cujas regras e o próprio prêmio final ainda estão ocultos nas sombras. Para um dos casos de pessoas desaparecidas mais intrigantes e frustrantes da história americana, um mistério que, apesar de ser obsessão para muitos detetives amadores e criadores de conteúdo online. Em 9 de fevereiro de 2004, Maura Murray, uma promissora estudante universitária de enfermagem de 21 anos, bateu seu carro em uma rodovia sinuosa e deserta de New Hampshire. Até aí, um acidente comum. O que se seguiu é um labirinto de pontas soltas. Antes de desaparecer, Maura havia agido de forma estranha. Ela empacotou algumas de suas coisas, sacou dinheiro em um caixa eletrônico e enviou e-mails enigmáticos para professores e namorado, sugerindo uma viagem sem volta. Quando o policial chegou ao local do acidente, o carro estava vazio. Uma testemunha afirmou ter visto um homem fumando dentro do veículo momentos antes, mas isso nunca foi confirmado. O caso é repleto de detalhes bizarros: uma garrafa de vinho aberta no carro, uma ligação para o seu celular não atendida e relatos inconsistentes de testemunhas que viram Maura na cena do acidente. Apesar de buscas exaustivas e horas de investigação, a família que nunca desistiu de procurar por respostas, Maura Murray simplesmente evaporou. O caso se tornou um ícone entre os mistérios de pessoas desaparecidas, alimentando fóruns de discussão e podcasts de crimes reais, mas permanecendo largamente invisível para o público global que a mídia mainstream costuma alcançar. Imagine uma área geográfica onde pessoas desaparecem no ar, sem rastros, em um período de tempo relativamente curto. Esse é o pavoroso legado do Triângulo de Bennington. Na região montanhosa e remota no estado de Vermont, nos Estados Unidos. 5 indivíduos sumiram misteriosamente entre 1945 e 1950, dentro das proximidades dessa área, e as circunstâncias de seus desaparecimentos são tão bizarras que desafiam qualquer lógica. O caso mais conhecido é o de Paula Velden, uma estudante universitária que, em dezembro de 1946, saiu para uma caminhada em uma trilha popular. Foi vista por outras pessoas, mas simplesmente nunca mais voltou. Apesar de uma das maiores buscas já realizadas na história do estado, com centenas de voluntários e equipes de resgate, nenhum único vestígio dela foi encontrado. Em 1945, um caçador experiente chamado Mid Rivers desapareceu sem deixar rastro. Em 1949, James E. Thetford, um veterano de guerra, sumiu enquanto caminhava à frente de um grupo que o observava a poucos metros. Ele simplesmente desapareceu da vista em terreno aberto. A falta de pistas, as condições climáticas adversas e a proximidade temporal dos eventos macabros levaram a uma série de teorias sobre fenômenos paranormais, portais dimensionais e abduções alienígenas. A mídia focada em explicações racionais, raramente se aprofunda nesses casos, deixando-os no reino do folclore local e das investigações de entusiastas. O Triângulo de Bennington continua sendo um lugar de beleza estonteante e mistério sombrio, onde as montanhas parecem guardar segredos que nunca serão revelados. Em 1945, em uma caverna isolada perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito, um tesouro inestimável foi descoberto por acaso. Uma coleção de 13 códices antigos, livros encadernados feitos de papiro,
que haviam sido enterrados por volta do século IV d.C. Dentro desses volumes, o mundo encontrou uma série de textos que virariam de cabeça para baixo muitas concepções sobre o cristianismo primitivo. Estes não eram meros apócrifos, eram textos gnósticos e outros escritos cristãos primitivos que ofereciam perspectivas radicalmente diferentes sobre Jesus, a natureza da divindade, a criação do universo e o caminho para a salvação. Imagine ler um Evangelho de Tomé, que apresenta ditos de Jesus sem narrativas de milagres ou uma ressurreição dramática, focando na sabedoria esotérica. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi foi uma revolução para o estudo do cristianismo primitivo e do gnosticismo, revelando uma diversidade de crenças e práticas nos primeiros séculos que foi amplamente suprimida pela Igreja Católica Romana em formação, que decidiu quais textos seriam considerados canônicos e quais seriam rejeitados. Apesar de sua imensa importância histórica e teológica, a profundidade e as implicações desses textos permanecem relativamente pouco difundidas para o público em geral, comparado a outros grandes achados arqueológicos. Eles desafiam noções pré-estabelecidas sobre a Bíblia e a evolução do pensamento religioso, mantendo muitas de suas revelações fora do radar popular. Você já se perguntou, diante de bilhões de estrelas e planetas, onde estão todos os extraterrestres? Essa é a essência do paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e a vida é comum, por que não temos nenhuma evidência de outras civilizações? A hipótese do zoológico é uma das respostas mais intrigantes e perturbadoras para essa questão. A teoria propõe que civilizações extraterrestres altamente avançadas e tecnologicamente superiores existem e estão perfeitamente cientes da nossa existência na Terra. No entanto, eles optam deliberadamente por não fazer contato conosco. Por quê? A ideia é que eles nos observam como se observarem uma espécie em um zoológico ou uma área de conservação natural. As supercivilizações estariam permitindo que a vida e a civilização humana se desenvolvam de forma natural, sem qualquer tipo de intervenção externa. Talvez nunca haja um primeiro contato, porque eles estão ativamente nos ignorando ou têm alguma diretriz cósmica de não interferência. Essa explicação contrasta drasticamente com as teorias mais otimistas sobre a busca por vida extraterrestre ou as mais alarmistas sobre invasões. Considerar que talvez a resposta para o paradoxo de Fermi não seja a ausência de vida, mas sim uma decisão consciente de silêncio por parte de seres muito mais evoluídos, é a perspectiva que questiona nosso lugar no universo de forma profunda e permanece amplamente confinada aos círculos de astrofísicos e entusiastas da ufologia, raramente ganhando o palco da mídia. Esses foram 5 mistérios pouco difundidos na mídia que despertam curiosidade e entusiastas pelo mundo até hoje. Se você gostou, já sabe. Deixe o like e até a próxima.